Boa noite, professor. Meu nome é Rafael Pignaton. Eu sou da turma de algoritmos e eu vou apresentar hoje o trabalho sobre o capítulo 4 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada do André Bax. E agora eu vou compartilhar a tela para que o senhor consiga ver a apresentação dos slides. Bom, essa aqui é a apresentação pessoal, né? Meu nome completo é Rafael Messias Pignaton dos Santos, da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados, especificamente do grupo 1, G1, orientado pelo professor Tiago José Menezes Gonçalves. E o capítulo que eu vou explicar é o capítulo 4 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada, do André Bax. Bom, falando sobre as estruturas condicionais, elas permitem que o programa tome decisões durante sua execução. Em vez de executar tudo de forma sequencial, o programa pode seguir caminhos diferentes, dependendo de uma condição. Essas condições, elas são baseadas em valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. Na linguagem C, o verdadeiro é um e o falso é zero. Isso faz com que o programa ele consiga definir diferentes fluxos de execução. Falando agora sobre o comando if. O comando if é utilizado para testar uma condição. Ou seja, se essa condição for verdadeira, o bloco de código do if ele é executado. Mas caso ao contrário, o programa ele simplesmente continua a execução normal. E ele é a estrutura mais básica, né, de tomada de decisão e ele pode ser usado sozinho ou combinado com outras estruturas. Aqui eu deixei um exemplo, né? O funcionamento do if, ele pode ser entendido como uma pergunta, basicamente. O programa ele vai verificar essa condição, se for verdadeira, ele executa o código, mas se ela for falsa, ele ignora esse bloco. No exemplo, se a nota for maior que 7, o aluno é considerado aprovado. Caso contrário, não acontece nada nesse momento, porque ainda não tem um else. Bom, falando sobre o uso de chaves, né? As chaves elas são utilizadas para delimitar os blocos de comandos. Elas indicam onde começa e termina uma estrutura. Além disso, ajudam a organizar o código e manter a hierarquia correta das instruções. Basicamente, sem as chaves, podem ocorrer ambiguidades na execução do programa. E nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que existem duas instruções dentro do if. As chaves, elas garante que as duas vão ser executadas quando a condição for verdadeira. Isso mostra a importância, né, de manter a estrutura correta do código. Falando sobre o comando else ele é executado quando a condição do if é falsa. Então, ela não possui uma condição própria, porque ela depende diretamente do if. E dessa forma, ela representa o caminho alternativo dentro da estrutura de decisão. Aqui no exemplo, o programa ele verifica se a pessoa é maior de idade. Se ela for, ela imprime uma mensagem correspondente. Caso contrário, o else ele é executado e aí mostra que a pessoa é menor de idade no printf. Bom, falando um pouco agora sobre alinhamento de if. Um alinhamento de if ele ocorre quando colocamos um if dentro de outro. Isso permite trabalhar com decisões mais complexas, onde não fica tão simples, onde uma condição depende da outra. No caso, o programa ele faz uma avaliação em múltiplos níveis. No exemplo aqui, o programa ele verifica primeiro se a pessoa é maior de idade. Se ela for, ela verifica uma segunda condição, que é se a pessoa possui carteira, a CNH. Mas se as duas forem verdadeiras, a ação final ela é executada. E aí a gente fala um pouco agora sobre o operador ternário. Ele é uma forma simplificada do if-else. Ele avalia uma condição e retorna um valor dependendo do resultado. É muito útil para situações simples, onde a gente quer escrever o código da forma mais compacta, mais lean. Nesse exemplo aqui, o operador ternário ele verifica se a idade é maior ou igual a 18. E se for verdadeiro, ele imprime com printf maior de idade. Caso contrário, ele imprime menor de idade. Tudo isso com uma única linha de código, então fica um pouco mais enxuto.
Falando agora sobre o comando switch. Bom, ele é utilizado quando a gente tem múltiplas opções baseadas no valor de uma variável. Ele substitui vários else if, na verdade, tornando o código mais organizado. E aí ele funciona através dos casos chamados de case. E aí possui uma opção padrão chamada de default. Bom, esse exemplo aqui do switch, o programa ele verifica o valor da variável e ele executa o caso correspondente, né? Então, cada case ele representa uma opção diferente. O default ele é executado quando nenhuma dessas opções é atendida. Aí ele imprime opção inválida. Bom, falando agora um pouco sobre as diferenças, né, entre o comando if e o switch. Bom, o if ele é um pouco mais flexível, porque ele permite trabalhar com condições mais complexas, como comparações e operadores lógicos. Entretanto, o switch ele é mais limitado, né, porque ele trabalha com valores específicos. Porém, ele torna o código mais organizado quando a gente tem muitas opções, né? E é isso. Falando agora sobre o break, o comando break ele é utilizado dentro do switch para interromper a execução após um caso ser atendido. Sem o break, o programa ele continua executando os próximos cases automaticamente. E aí, nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que cada case possui um break. Então, isso garante que apenas o bloco correspondente seja executado, né? Sem ele, o programa continuaria executando os próximos casos. Falando sobre o uso de chaves no case, né? No switch, as chaves elas não são obrigatórias nos casos mais simples, né? Só que quando a gente tem múltiplos comandos, é bem importante delimitar o bloco, porque aí fica melhor. E isso melhora a organização e evita erros, né? E aí, nesse exemplo, a gente consegue ver a diferença entre usar e não usar as chaves dentro do case. Quando a gente tem mais de uma instrução, as chaves ajudam a manter tudo organizado dentro do mesmo bloco. Bom, e basicamente é isso que a gente aprendeu no seminário de hoje. Obrigado. Você não deve ter dado nem.
Tá me irritando já. Bom, agora falando sobre a resolução dos exercícios, eu vou começar aqui pelo primeiro. É, faça um programa que leia dois números e mostre qual deles é o maior. Bom, então o objetivo é comparar dois números e identificar qual que é o maior. Para isso, eu utilizei uma estrutura condicional simples, como o if else. Aí o programa ele vai ler os dois valores, em seguida ele verifica se o primeiro número é o maior que o segundo. Se essa condição ela for verdadeira, o primeiro número ele é exibido como maior. Se não, o segundo é considerado maior. Eu vou rodar o programa aqui, vou colocar. Desgrama. Mano, vai se ferrar. Ah, eu vou matar esse cara. Mano, que merda. Sacanagem. Ah, não vou ter que fazer essa desgraça de novo. Sacanagem. O cara vai se ferrando.
Desgraça, cara. Ele faz. Peraí que eu tava rodando o código errado. Agora é a primeira questão. Aí eu digito um número e o segundo. Aí ele falou que o segundo é maior. Bom, a segunda questão ela fala o seguinte: faça um programa que leia dois números e mostre o maior deles. Se por acaso os dois números forem iguais, imprima a mensagem em números iguais. Bom, então basicamente o que eu fiz aqui é a lógica é semelhante ao exercício anterior, só que com um caso adicional. Além da gente identificar o maior número, o programa também ele precisa verificar se os dois valores eles são iguais. Por isso que eu utilizei uma estrutura if, else e depois uma if else. Na verdade, a ordem é if, else if e else, né? Aí primeiro verifica se o número é maior, depois verifica se o segundo é maior. Caso nenhuma dessas condições ela seja verdadeira, significa que os números eles são iguais. Então eu vou colocar aqui como se os números fossem iguais, ó. Quatro. Aí ele imprime números iguais. Essa merda aqui. Agora a terceira questão fala o seguinte: faça um programa que leia um número inteiro e verifique se esse número é ímpar ou par. Aí, como é que eu vou explicar? O objetivo, no caso, é verificar se o número é ímpar ou par. Aí eu utilizei o operador módulo, né, representado pelo símbolo de porcentagem. Aí esse operador ele retorna o resto da divisão. Se o número dividido por 2 tiver resto zero, é porque ele é par. Senão, ele é ímpar. Aí eu utilizei uma estrutura if else baseada nesse resultado. Vou digitar um número ímpar.
A questão 4 fala assim: faça um programa que leia o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo. Se a prestação for maior que 20% do salário, imprima empréstimo não concedido. Caso contrário, imprima empréstimo concedido. Bom, o objetivo é verificar se o empréstimo pode ou não ser concedido com base no salário do empregado. Então, para resolver, eu comparei o valor da prestação com 20% do salário utilizando a estrutura IF. Se a, se a prestação ela for maior que esse limite, o empréstimo ele não é concedido. Caso contrário, ele é aprovado. Ó, eu vou digitar aqui o salário, 20 mil, e o valor da prestação como 5 mil. Aí ele vai dar empréstimo não concedido. No exercício 5 ele fala, faça um programa que leia um número e, caso ele seja positivo, calcule e mostre o número digitado ao quadrado e a raiz quadrada do número digitado. Esqueci. Bom, então nesse exercício ele verifica se o número é positivo. Se ele for, ele calcula o quadrado e a raiz quadrada do número. Por isso que eu utilizei uma estrutura if, que verifica se o número é maior que zero. Se a condição for verdadeira, eu realizo os cálculos. E aí, caso contrário, eu apenas informo que o número não é positivo, como printf. Vou colocar que o número não é positivo. Vou colocar -9. No exercício 6, o enunciado diz o seguinte: faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa e calcule e mostre seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas em que h corresponde à altura. Homens, então é 72,7 vezes a altura, menos 58. E a mulheres, 62,1 vezes a altura, menos 44,7. Então, o objetivo é calcular o peso ideal de uma pessoa com base na altura. Para resolver, eu utilizei as estruturas condicionais com os operadores lógicos, para identificar o sexo digitado, primeiramente. Aí, dependendo da entrada, eu aplico a fórmula correspondente. Aí, eu também incluí uma verificação para tratar de entradas inválidas. Vou mudar aqui. Digite a altura.
Metros. Peraí que eu digitei a altura formatada errado. Colocar 1,80, sexo masculino. Aí ele digitou o peso ideal, 72,86 quilos. A questão 7, o enunciado fala: uma empresa vende o mesmo produto para quatro diferentes estados. Cada estado possui uma taxa diferente de imposto sobre o produto. Faça um programa em que o usuário entre com o valor e o estado de destino do produto e o programa retorne o preço final do produto, acrescido do imposto do estado em que ele será vendido. Se o estado digitado não for válido, mostrará uma mensagem de erro. E aí tem a tabela aqui dos estados. Aí, para resolver esse exercício, eu utilizei uma estrutura de if com comparação de string, utilizando uma função string cap. Aí, cada condição ela verifica se o estado digitado ele corresponde a um dos estados válidos. Aí, caso ele corresponda, eu aplico a porcentagem correta ao valor do produto. Senão, o programa ele informa que o estado é inválido. Aí, eu vou digitar um exemplo aqui: 5.000 do estado do Rio de Janeiro. Aí no exercício 8 diz assim: escreva um programa que, dada a idade de um nadador, o classifique em uma das seguintes categorias. Aí tem a tabela aqui abaixo. Bom, nesse exercício a classificação é feita com base na idade. Aí para resolver, eu utilizei uma sequência de if e else if para verificar os intervalos de idade. Aí cada intervalo ele corresponde para uma categoria específica. Aí a lógica ela garante que apenas uma categoria seja atribuída, porque as condições são avaliadas em sequência. Eu vou digitar aqui a idade. Ele é sênior.
O exercício 9 ele fala assim: faça um programa que leia a altura e o peso de uma pessoa. De acordo com a tabela a seguir, verifique e mostre qual a classificação dessa pessoa. Aí tem a tabela aqui. Aí nesse exercício, a classificação depende de duas variáveis, a altura e o peso. Para isso, eu utilizei as estruturas condicionais alinhadas. Aí primeiro eu verifico a faixa de altura, né? Dentro dessa verificação, eu analiso o peso. Aí essa abordagem ela permite combinar duas condições, né? E tomar uma decisão mais precisa, que é um exemplo clássico de alinhamento de if. Aí eu vou colocar aqui 1,80 vai dar F, né? 1,80 e 90 vai dar F. O exercício 10 ele fala assim: faça um programa que leia três números inteiros positivos e efetue o cálculo de uma das seguintes médias de acordo com o valor numérico digitado pelo usuário. Aí tem a tabela aqui. Bom, esse exercício ele escolhe, né, o usuário ele escolhe qual tipo de média ele deseja calcular. Aí eu utilizei o comando switch, porque a gente tem várias opções baseadas num único valor. Aí cada case ele representa um tipo de média diferente. Aí o uso do break ele é essencial para impedir que o programa ele execute outros casos indevidamente. Aí eu também utilizei as expressões matemáticas específicas para cada tipo de média. Aí eu vou rodar aqui o programa. Vou colocar 3, 4, 9. Vou colocar 3 aí ele vai calcular a média harmônica. Exercício 11 fala assim: faça um programa que informe o mês de acordo com o número digitado pelo usuário. Aí tem um exemplo, a entrada 4, ou seja, mês abril. Bom, nesse exercício o objetivo é associar um número com o mês do ano. Aí eu utilizei o switch, porque a gente está lidando com valores fixos e com várias possibilidades. Aí cada case ele corresponde a um mês específico. Aí o default ele trata entradas inválidas, garantindo que o programa ele seja robusto. Então eu vou colocar aqui utilizando um exemplo que ele seja inválido. Vou colocar 90, então o mês é inválido. Eu vou colocar
mês 7, julho. Bom, o exercício 12 ele é parecido com o anterior. Ele fala assim: utilizando o comando switch, escreva um programa que leia um inteiro entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente a esse número. Isso é domingo, se um, e segunda-feira, se 2 e assim por diante. Bom, ele segue a mesma lógica do exercício anterior, então eu utilizei o switch para mapear os números do dia da semana. Aí essa estrutura ela torna o código mais fácil, né, e compreensível. Então, vou digitar aqui 4, quarta-feira. E vou digitar um número inválido para utilizar o default. Número inválido. Bora. Exercício 13. Faça um programa que mostre ao usuário um menu com quatro opções de operações matemáticas, as operações básicas, por exemplo. O usuário escolhe uma das opções e o seu programa pede dois valores numéricos e realiza a operação mostrando o resultado. Bom, nesse exercício o usuário ele escolhe, né, uma operação matemática a partir de um menu. Então eu utilizei o switch para tratar cada operação separadamente. Eu também incluí uma verificação para evitar divisão por zero, por exemplo, o que é uma prática importante para evitar erros de execução. Vou rodar. Aí eu vou escolher a opção 3, que é a multiplicação. E eu vou digitar 2 e 5, vai dar 10. Exercício 14. Faça um programa para verificar se determinado número inteiro lido é divisível por 3 ou por 5, mas não simultaneamente pelos dois. Então, o objetivo é verificar se o número é divisível por 3 ou por 5, mas não pelos dois ao mesmo tempo. Então, eu utilizei os operadores lógicos. O operador ou para verificar se atende a pelo menos uma condição, e também o outro operador, combinado com para garantir que não atende as duas simultaneamente. Aí eu vou colocar 15, que atende simultaneamente. Aí ele não atende a condição. Colocar número 5.
Exercício 15 e último. Faça um programa que leia os coeficientes de uma equação de segundo grau. Em seguida, calcule e mostre as raízes dessa equação. Lembrando que as raízes são calculadas com x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí tem aqui o delta, tal. E aí a fórmula do segundo grau, da equação do segundo grau. E aí, se delta ele for menor que zero, né? Não existe real. Aí ele coloca não existe raiz. Se o delta for igual a zero, só existe uma raiz. E se for maior que zero, existem duas raízes. Bom, nesse exercício, eu primeiro verifico se o coeficiente A é diferente de zero, porque isso define se a equação é válida. Depois, eu calculo o delta, que determina o tipo de solução. Aí, dependendo do valor do delta, o programa segue três caminhos. Se for negativo, não existe raiz. Se for zero, existe uma só. E se for positivo, existe duas. Então, não existe, por exemplo, que eu coloquei. E é isso. Obrigado pela atenção, professor. Boa noite. E é isso.